Olá, pessoal! Que prazer estar novamente aqui em mais uma edição do CSX Week, que é esse evento que eu gosto tanto e que eu admiro tanto. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Bom, antes de começar a falar sobre o tema que eu escolhi para esse ano, deixa eu me apresentar. Eu sou Cláudia Vale, eu sou sócia-diretora da Flow. A Flow ela é uma consultoria escola no tema de centralidade no cliente, então a gente atua nas 6 áreas de CX em empresas de diferentes portes. E eu também sou fundadora da B2B Experts, que em breve vocês vão tomar conhecimento do que é essa nova empresa que a gente vem estruturando há um bom tempo aqui nos bastidores, vamos dizer assim. Bom, qual foi o tema que eu escolhi para esse ano? O tema que eu escolhi para esse ano se chama 8 cuidados cruciais para profissionais de CX ao utilizar a inteligência artificial. E por que eu escolhi esse tema? Porque ao longo dessa semana vocês vão ter acesso a conteúdos incríveis. Vocês viram a grade de palestrantes que a gente tem, né? Então vocês vão ter acesso a conteúdos incríveis que giram em torno de inteligência artificial, do que as empresas estão fazendo, e aí vocês vão ver casos práticos das empresas. E aí, quando eu comecei a pensar sobre o tema que eu ia trazer, eu falei, poxa, a gente tem milhares e milhares de profissionais que participam aqui do CSX Week online. E esses profissionais possuem diferentes níveis de conhecimento de inteligência artificial. E muitos desses profissionais não têm a menor ideia de alguns cuidados que toda empresa precisa ter para começar ou para alavancar a utilização da inteligência artificial em diferentes frentes do negócio. E nós, como profissionais de CX, a gente precisa ter isso de uma maneira muito clara. Os cuidados que eu vou trazer aqui, eles não são cuidados exclusivamente direcionados para profissionais de CX. Mas eles são cuidados que todas as empresas que vão atuar com inteligência artificial precisam levar em conta, ok? Então, o meu ponto de vista aqui para definir esse tema dessa minha palestra é muito mais de... É fantástico a gente utilizar a inteligência artificial e é um caminho sem volta e cada dia mais os negócios vão se beneficiar disso, mas a gente precisa se atentar para alguns cuidados para que realmente essa utilização ela tenha os resultados e não coloque em risco a empresa em diferentes frentes que eu vou trazer aqui. Um ponto que eu queria alinhar com vocês é que justamente porque aqui dentro desse evento a gente tem milhares de profissionais com um nível de conhecimento sobre inteligência artificial muito distinto, eu vou buscar utilizar de uma forma muito coloquial a explicação de cada um desses cuidados. Então eu vou evitar alguns termos muito técnicos e quando eu tiver eu vou tentar explicar da maneira mais coloquial possível. Mas entendam que eu quero que independente do seu nível de conhecimento de inteligência artificial, você saia daqui tendo conhecimento sobre esses cuidados. Um outro ponto importante, fiquem atentos, porque ao final de cada um desses 8 cuidados, eu vou trazer perguntas que vocês podem fazer dentro das empresas de vocês, para ajudar as empresas de vocês a não cometer erros ou não deixar de olhar esses cuidados que são necessários. Então, são 8 cuidados, vocês vão ter 8 blocos de perguntas que vocês vão poder aplicar. Tá numa reunião? Tá num projeto de inteligência artificial? Saca essas perguntas da manga para que você possa ajudar a sua empresa a cuidar realmente desses aspectos. E só mais um ponto antes de eu trazer, mais 2 na verdade, antes de eu trazer o tema, já começar a falar de cada um desses cuidados, no final dessa minha palestra, vocês vão receber um link, onde você vai ter acesso a um Linktree. O que significa esse acesso a um Linktree? Eu vou mencionar durante a minha palestra vários conteúdos que você pode ler que fundamentam esses cuidados que eu estou trazendo. Você vai receber um link de acesso a todos esses conteúdos. Todos. São todos em inglês. Aí você já pode até utilizar a inteligência artificial, que existem várias aí, que já ajudam a traduzir esses documentos. E o último ponto. Vocês vão ver, como agora, que em vários momentos da minha palestra eu vou precisar tossir. Porque eu estou no final de uma pneumonia bacteriana que ainda não está 100% curado. Então, eventualmente, eu posso precisar tossir, me perdoem. Eu sei que não é uma coisa muito boa, mas me perdoem por isso, ok? Então, chega de lero-lero e vamos para os cuidados. O primeiro cuidado que eu selecionei é um cuidado voltado para vieses que o uso dessa inteligência artificial pode ter. O que significa isso? Qual é o cuidado? A sua empresa ela precisa evitar viés de dados na hora que vai se treinar
os modelos de inteligência artificial. Cláudia, não entendi nada do que você falou. É o seguinte, a inteligência artificial, para ela funcionar, ela se utiliza de dados, né? Super básico isso, mas a gente precisa partir desse ponto. Ela se utiliza de dados para conseguir fornecer para a gente recomendação, executar alguma ação que você programe ali para ela poder executar. Esses dados, eles são utilizados para você, nos bastidores dessa inteligência artificial, você treinar os modelos de inteligência artificial. O que são modelos? Gente, são, de uma maneira muito coloquial, para que você possa entender, modelos de inteligência artificial são formas que a inteligência artificial utiliza para combinar dados, para estruturar uma linha de decisão, para te fazer uma recomendação. Então, existem modelos de IA que utilizam, por exemplo, de forma muito similar, a forma do cérebro humano pensar. Então, eles mapearam como que o nosso cérebro, ele estrutura dados e linhas de decisão, análises, e ela simula muito esse formato. A gente tem um outro modelo de inteligência artificial que vai se utilizar de imagens, vai se utilizar de vídeos. Então, ele combina dados baseados em imagens para te fornecer uma outra imagem. Existem alguns modelos de IA que eles vão utilizar dados numéricos. Existem outros que vão se utilizar de vídeos. Então, existem vários modelos de inteligência artificial para conseguir trabalhar e fornecer isso. As empresas fazem o quê? Pegam dados, combinam esses dados e fazem assim, ó, inteligência artificial, quando esse dado aparecer com esse, entregue isso. De maneira bem, bem simples, tá? Então, existem algoritmos que combinam todos esses dados e conseguem fazer essa entrega, gerar toda essa inteligência e essa inteligência te entregar alguma coisa, uma atividade, uma recomendação e tudo mais. Para que a inteligência artificial consiga fazer isso, você precisa treinar. Você vai treinar esses dados. Quando acontecer isso, isso e isso, faça isso. Você treina. Só que o que acontece? Se você erra na seleção desses dados, nessa inteligência por trás, se você erra disso, se você exclui um dado, se você prioriza a seleção de alguns dados, o resultado que essa inteligência artificial vai entregar para você, ela pode vir enviesada. Ela pode tender mais para um lado do que para outro. Ela pode ignorar algumas coisas. E aí gera um monte de riscos para as empresas. E eu vou falar exatamente sobre esses tipos, pelo menos os tipos de vieses que eu estou mais estudando. Eu vou até dar para vocês uma siglazinha para vocês não se esquecerem. Mas é importante que vocês entendam isso. Os modelos de inteligência artificial, eles são treinados com esses dados históricos, né? Então você pode pegar dados de anos e anos aí, com esses dados históricos, para que a gente possa ensinar padrões, relações de dados, com mais ou menos complexidade. E se esses dados eles não forem bem direcionados, ou, por exemplo, se eles não forem bem atualizados, você pode gerar viés nesses treinamentos desses dados, e aí o cuidado que você precisa ter é ter esses dados de uma maneira mais representativa, dentro daquilo que você quer analisar, e também mais correto. Então, o cuidado da sua empresa é justamente isso. Estamos garantindo que nós temos todos os dados necessários para que essa inteligência artificial rode bem, entregue um resultado adequado para os nossos clientes. Se a sua empresa não tem esse cuidado, ela pode gerar alguns dados que são enviesados. Esses dados vão levar os nossos clientes a tomarem determinadas decisões baseadas no que ele recebe da inteligência artificial, que podem ser decisões injustas para alguma coisa, podem ser decisões discriminatórias, né? Você pode excluir um grupo específico e aí isso gerar uma percepção de discriminação. Pode fazer com que o seu cliente tome uma decisão errada e gere um maior impacto. A execução de uma atividade pela inteligência artificial pode levar um negócio a ter um resultado ruim. Então, tudo isso pode não só entregar uma péssima experiência para o cliente, como, de forma pior ainda, impactar a reputação da sua empresa. Então, olha só, anotem essa sigla, MACE. MACE. Existem vários tipos de vieses, tá? Que a inteligência artificial pode ter por causa desse erro, desses erros nessas bases de dados. O que eu mais tenho estudado está vinculado a essa sigla. E eu quero passar essa sigla para vocês, explicar essa sigla para vocês, porque me ajudou muito, facilitou muito o meu entendimento à medida que eu fui me aprofundando mais nessa questão de inteligência artificial. Então, o M é de medição. Você erra na seleção de dados porque você mediu errado alguma coisa. O A é de amostragem. Você erra na seleção de dados porque você selecionou uma amostragem equivocada. O C, MAC, o C é de confirmação. E esse aí me preocupa muito. De confirmação significa
que você selecionou alguns dados só para confirmar alguma coisa. E aí vocês vão entender por que isso é tão preocupante. E o E, que é a última letra, é de exclusão. Você selecionou uma base de dados que exclui alguns dados que são super importantes. Então vamos falar primeiro do viés de medição. Esse viés de medição significa que são dados que mediram alguma coisa, e essa medição que esses dados fizeram excluiu ou mediu de forma errada algumas informações que são super importantes. Então vamos supor, eu vou tentar trazer para vocês alguns exemplos. Vamos supor que no mercado de educação, você trabalha numa instituição de ensino e essa instituição de ensino, ela quer medir o desempenho acadêmico de alguns alunos. E aí vocês vão lá e preparam dados, tá? Preparam alguns dados, algumas estruturas e formam um teste, que todo aluno precisa passar por esse teste. E esse teste ele fica como um teste padronizado dentro da sua instituição. Se você não desenhar muito bem esse teste, de forma que ele consiga, você quer avaliar a performance acadêmica, de forma que ele consiga pegar todas as frentes de análise de uma performance acadêmica, você pode simplesmente criar um teste que seleciona dados muito quantitativos, por exemplo, de um aluno. E algumas habilidades que esse aluno tem, que são medidas, né, que são avaliadas dentro de sala de aula, esse teste não pega. Então significa que você está usando um padrão de medição reduzido de tudo que pode se existir quando a gente fala de avaliação acadêmica. Então, quando for utilizar isso, você precisa ter uma ideia seguinte: beleza, a gente quer medir alguma coisa. A performance de um equipamento, a performance de um serviço, a performance de um aluno. A gente está usando todas as variáveis que englobam essa avaliação de performance. Ou será que a gente está medindo alguma coisa errada? Então, esse é o primeiro viés que vocês têm que tomar cuidado, viés de medição. Então, já foi o M. Agora vamos para o A, da sigla. O A, ele vai medir um viés de amostragem. Tá? O que é esse viés de amostragem? Eu tenho um montão de dados. Eu vou tirar uma amostragem desses dados, dentro de uma população inteira de dados, para que eu consiga performar ter toda aquela inteligência artificial trabalhando em cima desses dados. Só que aí você foi lá e fez uma amostragem errada. Alguns grupos de dados que seriam super importantes, você deixou de fora. Simplesmente porque você não fez essa análise adequada. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui. E esse exemplo, gente, me veio aqui, eu ia pegar um, agora eu decidi pegar outro. Esse exemplo, ele vem acontecendo muito, porque tem muitos países no mundo que já estão utilizando essa tecnologia. As Big Techs, elas estão comprando startups com esse tipo de tecnologia, que é reconhecimento facial. Então, vamos supor que você está criando um sistema de reconhecimento facial e você treina esse sistema, ou seja, né, vai treinar esse sistema para ele reconhecer a face das pessoas, mas você treina esse sistema com informações, com dados aqui, que pegam de forma mais predominante, pegam imagens de pessoas brancas, por exemplo. Poxa, se você trabalha numa empresa que interage com clientes de diversas etnias, cores, raças, e você pega uma amostragem de dados para treinar o seu sistema, né, de reconhecimento facial por IA, e essa base ela tem de forma predominante pessoas brancas, você pode criar um problema muito grande, porque ele vai ter muita precisão para identificar pessoas de pele branca, mas pessoas de outras etnias, de outras raças, de outras cores, ele não vai ter muita precisão. E aí você pode gerar um baita de um problema para sua empresa, inclusive discriminatório. Vamos supor que, eu vou falar do outro exemplo que eu ia trazer, vamos supor que no mercado de saúde, a instituição de saúde na qual você trabalha está criando um sistema de diagnóstico, tá? De saúde. E esse sistema de diagnóstico, ele vai ser por inteligência artificial. E você tem que treinar esse sistema de diagnóstico para ele fazer esse diagnóstico. Então, você comete o erro de fazer uma amostragem, selecionar uma amostragem de dados que vai treinar esse sistema de diagnóstico com dados de saúde de pacientes que vivem nas cidades, ok? Mas você é uma instituição de saúde que está presente, inclusive, em zonas rurais. Deixa eu tomar uma água. E aí, você tem sistemas de diagnósticos espalhados aí pelo Brasil, em cidades, em zonas rurais, só que os dados que você utilizou
que você seleciona, né, como amostragem, para treinar a execução desse sistema de diagnóstico, só pegou dados de forma mais predominante de pacientes que estão na cidade, que estão com muito mais contato em poluição e tal, não sei o quê. Você cria um viés, porque aqueles pacientes que estão em zonas rurais talvez não tenham essa identificação de diagnóstico de uma maneira muito mais precisa. Então tomem muito cuidado, porque isso pode gerar impactos gigantes para a reputação da empresa. Quarto viés, viés de confirmação. Ou seja, esse aqui é o que eu falei que me preocupa muito. Por quê? Geralmente, esse viés de confirmação, ele é utilizado quando eu quero selecionar alguns dados que vão reforçar algumas crenças que eu tenho, alguns entendimentos, e aí eu treino toda uma base de dados para também levar esse tipo de confirmação da minha crença, das minhas definições, para outras pessoas. Onde que isso acontece muito? Por isso que é preocupante. Vamos supor que você é uma emissora de TV, ou você atua num jornal, num portal de notícias, e você vai criar um sistema de recomendação de matérias, de notícias para a população. E você tem como crenças, sei lá, o partido de direita ou partido de esquerda, tanto faz, tá? Vamos supor que você tenha isso de uma maneira muito forte. Você pode selecionar dados que confirmem essa sua opção partidária, e aí você começa a mostrar, a recomendar notícias que vão reforçar essa sua crença. Então, todo mundo que tem acesso àquilo ali começa a acessar notícias muito voltadas pro partido político de direita ou de esquerda, dependendo da sua crença. Você faz com que as pessoas comecem a ficar dentro de uma bolha. Então, é um serviço de recomendação de notícias por inteligência artificial que está enviesado para determinadas crenças daquele veículo de comunicação, e você passa a acessar aquilo tudo e você entra praticamente numa bolha de conteúdos, porque essa bolha de conteúdos ela está enviesada. E o último, que é a letra E da sigla, que é o viés de exclusão. Ou seja, você treina os modelos da sua IA excluindo determinados dados que têm uma representatividade que seria importante para você. Então, vamos pegar aqui um exemplo de RH, que é muito comum, tá? Isso acontecer. A sua empresa cria um sistema, um algoritmo de seleção de currículos, tá? E essa seleção de currículos, ela vai ser uma seleção automática, né? Então, os currículos vão entrando, você usa a inteligência artificial para dar uma lida naqueles currículos e ele seleciona alguns currículos diretamente para a área de RH. Vamos supor que na hora de você treinar essa inteligência artificial, você excluiu dados de pessoas que você colocou como uma condicionante lá, que você não gostaria de pessoas que estão há mais de 6 meses fora do mercado de trabalho. Mas você não colocou uma aprendizagem nessa IA para não selecionar, né, não excluir dessa base, por exemplo, as mulheres que estão no seu período de licença maternidade. E aí, você pode ter um problema muito grande. Imagina que essa seleção esteja sendo feita internamente na sua empresa para, sei lá, alguma posição nova. Aquelas mulheres que estão em licença maternidade, elas não vão ser selecionadas. Por quê? E aí você cria todo um problema discriminatório em cima disso. É muito crítico, gente. Essa questão de cuidar para que o treinamento da inteligência artificial das suas empresas não tenham esses viés. E olha que eu tô falando só de 4, hein? Existem vários outros, mas se você já aprender sobre esses, putz, mil passos à frente, quando a gente fala de cuidar para que não deixe esse viés de treinamento desses dados, né, para treinar a IA, aconteçam. Agora eu vou passar para vocês as perguntas relacionadas a esse cuidado. Então, prepara aí para printar a tela. Muito bom, muito bom. Vamos agora para o segundo cuidado. E esse segundo cuidado geralmente é muito negligenciado pelas empresas, tá? Que é avaliar o impacto emocional das interações dessa inteligência artificial que são mais automatizadas. Então, olha só. A gente sabe que a inteligência artificial ela é excelente, né, para resolver problema, para automatizar tarefas, para fazer com que as empresas fiquem mais produtivas. Isso tudo é fantástico. Só que a gente precisa entender como é que
Todas essas funcionalidades, principalmente essas funcionalidades que são extremamente automatizadas, como que elas estão afetando emocionalmente os clientes? É isso mesmo. E eu vou trazer um exemplo prático que eu criei aqui em 3 IAs generativas, pra vocês verem como é que é muito diferente. O que eu quero dizer com isso, gente? Se a sua empresa ela está desenhando uma inteligência artificial para resolver ajudar o seu cliente a resolver determinado problema, e você desenha toda essa inteligência artificial para resolver um problema exclusivamente pela perspectiva técnica, você pode deixar que a conexão entre o seu cliente e essa IA, ela fique uma conexão muito fria. E aí, quanto mais fria essa conexão, menos conexão emocional, mais distante esse cliente vai ficando de uma marca. Então, é como se a gente realmente como clientes, a gente interagisse com uma inteligência artificial, mas sem gerar um vínculo emocional com a marca. Eu olhasse exclusivamente pelo aspecto técnico que ela está me trazendo. Eu fiz uma simulação para ficar mais claro para vocês, de que em qualquer interação que a inteligência artificial ela venha a fazer, ela venha a ter com o seu cliente, você tem a oportunidade de explorar de uma maneira mais emocional esse tipo de interação. Eu vou colocar um óculos, porque agora eu vou abrir as inteligências aqui, como eu já estou descendo a serra, eu preciso... Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Olha só. Eu tenho aqui, eu selecionei 3 IAs generativas, tá? Então eu tô com a Copilot, ou Copiloto, que é da Microsoft, né? Que é como se fosse o ChatGPT, só que da Microsoft. Pra quem não conhece, tá, gente? Que eu tô explicando dessa forma. Eu tenho aqui o próprio ChatGPT, e eu tô usando a última versão dele. E eu tenho aqui o Gemini, que é do Google, que é a IA generativa do Google. Em todos eles, eu coloquei a seguinte pergunta. Estou tendo muitos problemas com acne. O que você me recomenda? E aí agora eu vou ler pra vocês perceberem como é que alguns têm mais conexão emocional ao interagir comigo, ao resolver esse meu problema, né, que eu coloquei uma pergunta aqui. Alguns têm mais conexão emocional do que outros. Olha só, o ChatGPT, ele é o mais direto ao ponto. Você percebe que ele tenta ser emocional, mas ele vai direto ao ponto. A única parte emocional que ele colocou foi: para responder essa pergunta, sinto muito em saber que você está enfrentando problemas com acne. Ponto, acabou. Só isso. Ele só sente muito. E aí ele coloca: aqui estão algumas recomendações que podem ajudar. E aí ele vem de uma maneira muito protocolar. Cuidados com a pele, 1, 2, 3 pontos. Hábitos saudáveis, 1, 2, 3 pontos. Produtos e tratamentos, 3 pontos. Aí ele vem com um detalhe sobre consultar um dermatologista, sobre estilo de vida, e ele finaliza assim: se tiver algum sintoma ou preocupação específica, consulte um dermatologista para um diagnóstico e tratamento adequado. Uma única frase emocional, muito pequena, e já vai direto aos pontos. Tem gente que vai preferir dessa forma. Vamos lá no Copilot, que é da Microsoft. Ele responde assim: entendo que a acne pode ser bastante incômoda. O tratamento para a acne varia de acordo com o grau e a intensidade das lesões. É importante consultar um dermatologista para avaliação criteriosa. Então ele usa uma frase mais curtinha ainda de conexão emocional. Entendo que a acne pode ser incômoda. Acabou. E já vem com essa parte mais técnica. E aí ele ainda é mais reduzido ainda do que o ChatGPT. Porque ele traz assim, ó, antibióticos orais, põe uma explicação, ácido retinóico, retinóides tópicos, peróxido, aí põe o nome do remédio, antibióticos orais. E ele finaliza: lembre-se de que cada caso é único e o dermatologista pode personalizar o tratamento e tal. Só que o que é interessante? Para cada um desses tópicos que ele trouxe um link que te direciona para um outro site, que aí sim você tem uma explicação muito detalhada sobre esses tópicos. E o que eu mais achei interessante, mas eu ainda tô com algo meio sem entender ainda o que eu acho disso. Logo abaixo disso tudo, ele já traz, porque ele está vinculado com o Bing, onde você pode fazer essas pesquisas e tal, e tem recomendação de produto. Então, logo abaixo, dentro do Copilot, logo abaixo, já vem uma lista de produtos que você já pode clicar e ir para outros lugares para poder comprar. Ele já te recomenda os remédios. Então, imagine, são anúncios, né? Como se fosse o anúncio patrocinado do Google, logo embaixo. Então, se o uso de inteligência artificial está aumentando, para cada consulta que o cliente faz, eu já venho com anúncios, a Microsoft pode começar a ganhar em anúncios dentro de uma inteligência artificial. E quem faz isso agora, geralmente, é o Google. Agora, o que eu mais gostei, eu achei bem ponderado e gostei da forma que trouxe, é a IA generativa Gemini. Eu uso a versão avançada, tá? Eu pago essas 3 IAs generativas, mas eu gostei muito dessa versão do Google, por quê? Porque ele traz assim, ó: oi, não é por causa do oi não, tá, gente? Sinto muito que você esteja passando por problemas com acne. É uma condição bastante comum, mas pode ser bem cômoda. Muito mais emocional, de conexão emocional.
E aí, ao invés dele já vir com as sugestões, ele faz assim, ó. Para te ajudar da melhor forma, preciso de mais algumas informações. E aí traz 5 perguntas que eu preciso responder para ele trazer uma resposta customizada para mim. Qual a sua idade? Onde a acne aparece? Qual a gravidade da acne? Você já tentou algum tratamento antes? Você tem alguma alergia ou usa alguma medicação? E aí ele coloca, com essas informações, posso te dar uma recomendação mais personalizada, mas de forma geral, algumas opções, aí ele traz tratamentos tópicos, tratamentos orais, outros cuidados, e aí ele faz uma listagem de itens. Coloca que é importante consultar o dermatologista, e aí ele fala, enquanto você não me passa essas informações, essas básicas aí que eu te passei já podem te ajudar muito. Ou seja, ele me dá a chance de responder e a gente continuar aquela interação e ele me trazer uma sugestão muito mais personalizada para mim. Quando eu falo com vocês dessa questão da gente poder utilizar essa IA generativa com uma conexão emocional muito maior, é justamente por causa disso, porque num trabalho desse que eu sei que eu preciso de algo mais específico, eu já vou direto na de mim. Eu já vou direto nela porque eu sei que ela vai me fazer perguntas, eu vou conseguir colocar mais detalhes e vai vir algo muito personalizado. Eu já tracei uma personalidade para essas IAs generativas quando eu quero uma coisa muito mais direta. Vai no ChatGPT. Quando você quer uma coisa muito mais personalizada, vai no Gemini. Quando você quiser uma recomendação, inclusive de produtos e tal, vai no Copilot, que aí você vai conseguir ter. Então, se vocês quiserem estudar mais sobre essa questão de emocional vinculado à inteligência artificial, existe um conceito chamado computação afetiva. E esse conceito ele vem crescendo muito. É muito legal, gente. Olha, vocês não têm ideia do mundo que é dentro dessa computação afetiva. E o que é essa computação afetiva? É um ramo, é um braço da inteligência artificial que ela se concentra muito na criação de sistemas ou de, sei lá, de dispositivos, né, de tecnologias que são capazes ou de reconhecer emoções, interpretar as emoções das pessoas, processar, simular emoções humanas. Então vocês vão ver inteligência artificial, que já está sendo utilizada em vários países, vocês provavelmente já viram alguma coisa disso na internet, que faz a leitura facial já trazendo o resultado da emoção em lojas físicas. Então eu consigo olhar para uma vitrine, a vitrine, de acordo com onde vai meu olho e as linhas de expressões faciais, já vai me dizer, olha, esse produto que está do lado direito aqui está gerando mais curiosidade, mais interesse do que o outro. Coloca ele no meio. Então existem essa computação afetiva, ela te ajuda muito nisso. Então leiam, porque vocês vão ficar encantados, eu tenho certeza. Encantados. Inclusive, nesse Linktree que eu vou colocar aqui no final dessa minha palestra, a gente colocou alguns artigos que falam não só dessa questão emocional vinculada à inteligência artificial, como também a questão da computação afetiva. Bora para as perguntas! Prepara o print aí, que eu vou te passar quais perguntas você pode fazer para ajudar a sua empresa a não deixar de olhar a parte emocional nas interações com a IA das empresas de vocês. Vamos embora agora para o terceiro cuidado que a sua empresa tem que ter na adoção da inteligência artificial. E esse terceiro cuidado, ele é muito crítico porque todas as regulamentações que eu ainda vou falar aqui, que existem de IA, eles levam isso em consideração, que é a capacidade da sua empresa de manter e dar transparência nessas recomendações que a inteligência artificial faz. Então imagina aquele viés de confirmação que você tem que dar transparência para essas recomendações. Ou seja, o que significa isso? Nada mais é, gente, do que a sua empresa explicar para os seus clientes quais foram os critérios e os algoritmos que foram utilizados para gerar as recomendações que estão sendo geradas. Então, imagine que essas 3 IAs generativas que eu falei com vocês, elas tivessem que me explicar com base em que elas me recomendaram aquilo que foi recomendado. Eu lembro que no início que eu estava usando a inteligência artificial, eu sempre, que era só o ChatGPT, era a versão 3, alguma coisa, né? A primeira versão que eles lançaram de forma tão aberta assim, massiva, eu ficava testando a inteligência artificial. Com base em que você me traz isso? Me dá um link. E eles pararam, em determinado momento, quem usa desde aquela época, eles pararam de fornecer os links. Hoje você pode ver que eles já fornecem link. A versão que eu uso aqui, que é a última versão deles, já fornece link, já consegue fazer leitura de links, de várias coisas, que é muito melhor. Então, esse cuidado que a empresa precisa ter é justamente para que a empresa dê mais detalhes sobre os dados que estão sendo utilizados, sobre os processos que a IA usa para tomar a decisão de fazer uma recomendação. Como que ela combina informações para poder te fazer uma sugestão muito específica. Quando os clientes eles entendem a forma que essa IA utilizou para fazer recomendação, como que elas são feitas, esses clientes eles são muito mais propensos a confiar
nas sugestões que foram feitas, igual, por exemplo, quando a admin ela me faz perguntas que são muito particulares, eu tendo a confiar muito mais na recomendação dela, porque eu sei que ela utiliza de perguntas para customizar mais essas recomendações. E quando os clientes, eles sentem que essas recomendações, elas não são recomendações arbitrárias, elas não são recomendações manipuladas, isso pode favorecer um maior uso da sua inteligência artificial do que a do seu concorrente, por exemplo. Tá? Porque eles têm muito mais confiança nessa recomendação que está sendo feita, eles não precisam procurar outras alternativas. Além disso, gente, é super importante, no último cuidado eu vou falar, essa falta de transparência, se a sua empresa não tem não entrega toda essa transparência de IA, ela pode trazer problemas legais e regulamentares para sua empresa, tá? E aí é muito crítico, porque principalmente para quem está aqui assistindo e atua no mercado de finanças, por exemplo, ou no mercado de saúde, vocês têm que ficar muito atentos a essa questão de transparência no uso de inteligência artificial nas soluções, nos produtos, nos serviços que vocês entregam para os clientes, tá? Crucial, saúde e finanças, que vocês olhem isso. Quer ver um exemplo de empresa? Tem várias, tá? Mas uma empresa que utiliza de uma forma muito clara, e a gente até deixou um link para vocês disso, é a própria Netflix. Com todas as recomendações que a Netflix faz... Peraí, gente, rapidinho. Ai, gente. Não queiram ter pneumonia. É terrível, é terrível. Então, olha só. A Netflix, ela tem ela tem até um blog, que é o link que a gente está deixando aqui para vocês, dessas recomendações. Então, eles falam como é que funciona a recomendação, baseado em que tipo de histórico de dados, de visualização, de avaliação que a gente faz, que eles utilizam o nosso comportamento na navegação ali, para poder fazer esse tipo de recomendação. Então, a Netflix é um exemplo muito legal. Acessem o blog dela, que a gente está deixando aqui para vocês poderem ver. Tem um outro site, que é um site que eu leio bastante até, ele chama Spectrum. E a gente deixou uma matéria também para vocês falando disso, tá? E especialmente falando de as grandes big techs, tá? Ou grandes empresas, não precisa nem ser big techs, mas grandes empresas no mundo, né, que utilizam de inteligência artificial, elas assinaram, eu li que elas assinaram um compromisso com a Casa Branca, tá? De serem mais transparentes nessa relação. Lembra que surgiu, a gente tem que parar o avanço da inteligência artificial, porque a gente não sabe o que está por trás disso e tal, não sei o que. Bom, assinaram um compromisso com a Casa Branca de serem mais transparentes nesse uso. E aí a Universidade de Stanford, ela fez um estudo. Ela pegou 15 dessas grandes empresas e ela fez um estudo para avaliar de todos os critérios de transparência que tem nesse compromisso firmado com a Casa Branca. Ela avaliou essas 15 empresas e nenhuma delas, atingiu mais do que 55% nesses critérios. Gente, a gente está falando de empresas como Google, como Meta, como Amazon, como a OpenAI. Não atingiram, não cumpriram mais de 55% desses critérios. Gente, isso é super crítico. Várias regulamentações, vocês vão ver no último cuidado, várias regulamentações que tem no mundo são baseadas nisso. Baseadas no nível de transparência que as empresas precisam ter. Deem alguma transparência para o seu cliente, explicando como a sua empresa, a inteligência artificial da sua empresa recomenda ou utiliza os dados para gerar mais confiança no seu cliente, de que ele pode realmente utilizar aquela IA e que aquilo ali não está criando, não está sendo nada manipulado ou está sendo muito arbitrário, impositivo para aquele cliente. Prepare o print, vamos para as perguntas que vocês podem fazer na sua empresa para evitar um problema por falta de transparência. Vamos agora para o quarto cuidado que a sua empresa precisa ter, que é relacionado a gerenciamento de crise que é causado por erros ou falhas em IA. Pessoal, olha só. Nós, como profissionais de CX, a gente precisa estar preparados para situações onde a inteligência artificial ela vai cometer erros. Ela vai ter falhas e falhas que vão ser muito significativas. Se a sua empresa não tem um plano de gerenciamento dessas crises de forma bem específica para a inteligência, para essas falhas da inteligência artificial, ela não vai ser capaz de... Eu vou usar uma palavra aqui que eu me certifiquei em gestão de risco corporativo pelo IBGC. E lá, a palavra que mais se usa em gestão de risco é mitigar. Então, se a sua empresa não tem um plano de gerenciamento de crise voltado exclusivamente para falhas, para erros que a inteligência artificial da sua empresa pode ter, vocês podem não conseguir mitigar esses danos que essa IA pode trazer. E, gente, falou em crise, a gente está falando em reputação de empresa.
E aí a gente não está falando só de má experiência do cliente, a gente está falando que uma falha na inteligência artificial da sua empresa, um erro, pode impactar a reputação da sua empresa. E coloquem na cabeça de vocês, falhas na inteligência artificial, elas são inevitáveis. E é por isso que a cada hora a gente vê uma versão nova dessas ferramentas de IA surgindo. E essas falhas, elas podem gerar grandes problemas para a empresa, se a empresa não faz uma gestão dessas possibilidades de uma maneira muito próxima. Esse plano de gerenciamento de crise, ele precisa incluir procedimentos claros para você identificar e até identificar de uma maneira proativa, tá? De comunicar, se tiver algum problema, de você comunicar ao cliente, de você resolver esse problema de uma forma muito rápida. Na hora que você cria todo esse plano, você tem que colocar, inclusive, algumas estratégias para restaurar a confiança do seu cliente depois que o problema acontece. Tem uma empresa que na hora que a gente vai fazer a curadoria dessa palestra aqui, eu gostei muito de ler, que é a Salesforce. A Salesforce, ela tem processos muito bem estabelecidos para gerenciar crises de TI, né, dos seus produtos e tudo mais. Inclusive, ela tem um site, vocês vão ter o acesso a esse site, aonde ela já indica problemas ou paradas que vão ter nas suas tecnologias e tudo mais, para daí 10 dias. Então é de forma muito proativa. Esses alertas, essas comunicações, fazem parte de um plano de gerenciamento de crise. Muito claro. Então, gente, olha, gerenciamento de crise a gente precisa para qualquer coisa dentro da empresa. Mas para um tema tão novo quanto a inteligência artificial, a sua empresa, se vocês vão colocar inteligência artificial no negócio de vocês para trazer mais produtividade, ou seja, uma IA que vai ser usada internamente, ou uma IA que vai ser entregue para o seu cliente para trazer uma experiência diferenciada, junto com essa IA, crie um programa, um plano de gestão de crise. Joguem aí, a gente vai trazer isso para vocês, joguem aí também na internet, no Google e tudo mais. O que compõe um plano de gestão de crise? Vocês vão ficar... Eu, pelo menos, nessa certificação que eu fiz lá no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, eu fiquei bem impressionada, porque lá eles não falam só de IA, né? Falam de todas as frentes. E é incrível, é incrível. Bora para as perguntas? Prepara o print. Para todas essas perguntas que eu vou trazer para vocês. Vamos agora para o quinto cuidado que você deve ter. E esse aqui é um cuidado que muitas das vezes a gente até desconhece, tá? A sua empresa precisa monitorar os resultados de longo prazo, os resultados que a sua inteligência artificial traz no longo prazo. O que significa isso, gente? Aqueles modelos de IA que eu expliquei para vocês, como tem o ChatGPT e tudo mais, eles podem sofrer, eu vou usar essa palavra aqui porque foi muito a palavra que eu vi em vários artigos que eu li. Eles podem sofrer uma degradação no desempenho deles no longo prazo. É como se eu falasse assim, olha, o ChatGPT, apesar dele estar evoluindo, dentro de uma mesma versão, à medida que vai passando o tempo, você vai vendo que no longo prazo, ele vai mudando alguns resultados que ele gera e ele pode até deixar de ser tão preciso em algumas recomendações ou algumas funcionalidades que ele tem. Então, quando a gente pensa nesse sentido, a sua empresa, se a sua empresa ela não faz monitoramento e ajuste de uma forma muito contínua desses resultados, o desempenho da inteligência artificial da sua empresa, ele vai variar de uma maneira muito grande. E isso acontece porque as empresas, principalmente essas empresas que são detentoras dessas tecnologias de IA, principalmente a generativa, eles fazem o que eles chamam do fine tuning, né? Que é aqueles ajustes finos. Então eles lançam aqui e eles vão fazendo ajustes, modificações ali, vão melhorando aquele IA. Aí você vai e você desenha parâmetros que utilizam, conecta, né? A sua inteligência artificial conecta nessas IAs que já estão aí, que vão sofrendo ajustes, e você não monitora as alterações de comportamento na sua IA que estão sendo geradas pelas alterações que essas grandes fornecedoras dessa tecnologia fazem. Então é como se aqui eu estivesse atualizando, aqui o resultado vai mudando e você não monitora para saber se essa alteração de resultado está gerando algum problema para o seu cliente. Então, essas empresas de IA, elas fazem esses ajustes para tentar melhorar, por exemplo, a segurança de determinada informação. Né? Então, por exemplo, vamos supor que o ChatGPT, ele faça essas revisões porque ele está vendo que a IA pode cometer riscos de começar a enviar respostas que sejam muito ofensivas. A forma dela colocar as respostas é muito ofensiva. Ele precisa trabalhar em cima disso. Então, conforme os modelos de IA mudam,
Os usuários que têm dessa IA generativa, eles precisam adaptar os seus prompts, sabe? Eles precisam adaptar a forma que eles buscam essas informações e geram esses prompts para poder acompanhar esses ajustes, porque senão os resultados vão mudando, você não vai vendo, o seu cliente vai tendo acesso, ou os seus colaboradores, né, se for uma utilização interna, e aí pode impactar negativamente todas as aplicações que a sua empresa tem no uso dessas IAs como um todo. Então, essas interfaces de dados e outras aplicações que são baseadas em IA, elas podem se comportar de uma maneira inesperada que vai prejudicar a experiência do seu cliente ou do seu colaborador no funcionamento daquele sistema, daquele algoritmo, seja lá o que for. Então, você precisa implementar dentro da sua empresa processos contínuos para poder monitorar isso. Tem um link aqui que o título, talvez eu não me lembre de forma tão certinha, mas é como se fosse um título assim, olha, os modelos de IA, eles podem ficar piores, worst, né, a palavra que eles utilizaram é worst, podem ficar piores ao longo do tempo. A sua empresa precisa acompanhar isso, gente. E aí eles dão, nesse exemplo que a gente colocou, eles falam até, por exemplo, do ChatGPT 4, né, a última versão dele, que com o passar do tempo ele parou de reconhecer numa base de dados numéricas lá quais eram os números primos. Né? Seleciona para mim os números primos. Ele não conseguia, de forma precisa, com o passar do tempo, fazer a mesma seleção que ele fazia lá no início, quando ele foi gerado. Porque tem estudiosos de IA que ficam só fazendo esse tipo de teste. Ok? Vamos para as perguntas? Então prepara o print. Vamos agora para o sexto cuidado. Esse cuidado, ele está intimamente ligado com o cuidado anterior, tá? Do monitoramento. Que é, pessoal, aproveitem essa interação que vocês têm com o cliente através da inteligência artificial para já pegar o feedback dos seus clientes de uma maneira constante sobre como foi o uso da IA que a sua empresa oferece. Você pode fazer isso, inclusive, com seus colaboradores. Então, você incorporar mecanismos, ferramentas de coleta de feedbacks de clientes nessas interações com a IA, ela é crucial para garantir que esses seus modelos de IA, eles permaneçam com resultados mais precisos e mais relevantes para o seu cliente ou para o seu colaborador ao longo do tempo. Esse feedback, ele não apenas ele vai melhorar a precisão dessas respostas, mas ele também vai permitir que a inteligência artificial da sua empresa, ela evolua conforme as necessidades dos seus clientes ou as expectativas que o seu cliente tem. Porque as necessidades dos seus clientes e essas expectativas, elas também vão mudando. E à medida que elas vão mudando, você precisa acompanhar. Então, não custa nada você colocar perguntas que vão incluir tanto um feedback direto, ou seja, você vai pegar comentários que esse cliente faz, vai pegar avaliação, você vai fazer perguntas, já é feedback muito direto, ou mesmo feedback indireto, ou seja, você vai fazer uma leitura como a Netflix faz desse comportamento que esse seu cliente tem, ele não vai te dizer nada, você vai fazer uma leitura do comportamento que ele tem, desses dados que estão sendo utilizados, ou seja, o feedback do cliente, ali naquele momento que ele está utilizando, gente, é uma fonte muito valiosa de informação que pode identificar falhas, que podem identificar áreas de melhoria nos seus sistemas de IA. Sem esse feedback, a IA ela pode ficar desatualizada e muito menos eficaz do que ela poderia ser. E isso vai resultar não só nessa experiência negativa para o seu cliente ou para o seu colaborador, mas pode gerar até uma percepção de má qualidade, de ser uma IA fraca. Eu comentei da Netflix e da Salesforce, e eles fazem isso de uma maneira muito constante. Constantemente eles estão perguntando para os clientes se aquela recomendação que a IA fez, ela é adequada. Aquele site Duolingo, ele também faz do mesmo jeito, ele coleta feedback de uma maneira contínua dos seus clientes, né, dos seus usuários, com relação aos testes, às lições, às práticas que eles têm de idiomas dentro do portal, dentro da ferramenta deles, tá? Então não percam essa oportunidade de usar aquele momento ali do cliente para poder colher esse feedback com eles. Prepara o print para mais algumas perguntas que eu vou te passar agora. E agora a gente vai para o sétimo cuidado que a sua empresa precisa ter. Esse sétimo cuidado, eu confesso que eu gosto bastante dele. Eu gosto porque eu gosto de entender a cultura, aspectos mais regionalizados e tudo mais, sobre qualquer aspecto. Esse cuidado ele tem a ver com a adaptação cultural
que a sua empresa precisa fazer nas respostas de inteligência artificial. Gente, a adaptação cultural, ela é essencial para que a IA ela seja mais eficaz, que ela tenha uma aceitação maior, principalmente se a sua empresa atua em diferentes mercados globais, né? Ela atua em diferentes mercados no mundo. Toda empresa que... Vamos pensar até no Brasil, tá? Até aqui no Brasil. Se você pegar no Sul, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, a gente tem diversidade cultural de uma maneira muito grande. Então, existem aspectos culturais que a sua empresa precisa levar em consideração nos algoritmos, nas interações, para garantir que aquele conteúdo que está sendo gerado, principalmente nas IAs generativas que estão sendo criadas, ela tem relevância para quem está vendo, ela respeita algum regionalismo, ela respeita alguma diversidade cultural que exista nessa região que a sua empresa atenda. Essa adaptação cultural, ela melhora demais a aceitação dos seus clientes nessa interação com a inteligência artificial. Porque existe um aspecto de não aceitar a interação com a inteligência artificial, por exemplo, em bot. Mas quanto mais adaptação regional, adaptação cultural você conseguir trazer, isso vai proporcionar uma experiência muito melhor para esse cliente e vai demonstrar um respeito em relação a isso. Então, se você tem respostas que são inadequadas em termos culturais, você pode até ofender o seu cliente. Você pode gerar uma ofensa para esse cliente. Você pode prejudicar a reputação da sua empresa e da sua marca, e você pode começar a perder negócios. Isso pode ir para a mídia. Tá? A gente está falando de respeito com base nessa questão de aspectos culturais. A gente está falando aqui de linguagem, ou seja, idiomas que a sua empresa precisa usar, dialetos que ela precisa usar, expressões que são muito regionalizadas, né? A gente pode falar de questão de tom de voz, a gente pode falar de sotaque, a gente pode falar até de estilo de comunicação, a gente pode falar de conteúdo visual, ou seja, não é muito comum mostrar isso aqui em determinada cultura. Existem gestos, existem ícones, né? Então você está usando uma IA que gera imagem, tá? Está conectada ela e gera imagem. Existem ícones, existem gestos que não podem ser utilizados em determinados países porque é uma ofensa muito grande. A gente pode ter algumas referências religiosas, sociais. A gente, por exemplo, vamos supor que a sua empresa ela atende na Índia, por exemplo. E aí você tem um cliente na Índia que vai utilizar a sua IA e vai te pedir uma recomendação de algum prato, de uma receita, por exemplo. E aí a sua IA recomenda uma receita que tem carne de vaca. É uma baita de uma ofensa para aquele mercado, porque a vaca lá ela é sagrada, então não se pode utilizar. Vamos supor que a IA vai criar uma campanha publicitária. Você tem que olhar todos esses aspectos que eu falei, que são muito regionalizados, dependendo de onde você vai vincular essas propagandas. Então tem que tomar muito, muito cuidado com isso, para você não ofender colaboradores ou ofender clientes de uma maneira que possa gerar um impacto de reputação muito grande para a sua empresa. Isso é extremamente crítico. Eu sei que todos os cuidados aqui eles são críticos, mas esse pode gerar ofensa, discriminação. Então tomem bastante cuidado. Anotem aí as perguntas que você pode fazer para sua empresa para saber se eles estão levando em consideração aspectos, diversidade cultural para dentro das IAs que vocês utilizam.
E por último, vamos agora ao último cuidado que precisa ter. E, gente, eu tô realmente curiosa em relação a esse tópico. Eu ainda não me aprofundei da forma que eu quero, tá? Já li muito, mas eu ainda não me aprofundei. Que é um cuidado de você... É um cuidado até proativo, tá? Não esperar acontecer para você olhar para isso. Que é com relação à legislação e às mudanças regulatórias que a gente tem em torno da inteligência artificial no mundo todo, tá? Eu deixei, por último, esse cuidado porque muitos dos cuidados que eu trouxe aqui para vocês, eles envolvem essa questão de legislação, de regulamentação. A legislação em torno da inteligência artificial, ela está evoluindo muito rapidamente. E nós, como profissionais de CX, a gente deve nos manter de uma maneira muito proativa, informados sobre todas essas mudanças regulatórias e que possam afetar a inteligência artificial que a gente está utilizando. As regulamentações sobre inteligência artificial, elas mudam constantemente, dependendo de qual região no mundo você vá, ou mesmo, por exemplo, nos Estados Unidos, dependendo do estado, elas estão em constante evolução. Existem medidas que o governo e organismos mais regulatórios, assim, definem, porque eles buscam... Qual é o objetivo disso, tá? Eu não vou entrar em alguns aspectos mais políticos e tudo mais, mas a regulamentação da IA, e eu sou, sim, o poder da inteligência artificial, a gente precisa ter um certo nível de regulação que não bloqueie e que não coloque na mão de somente alguns, tá? Esse é um cuidado muito grande. Ela precisa ser livre, mas com uma base mais regulatória, porque ela pode gerar muita discrepância social. A gente tem que cuidar do nível de inovação para equilibrar concorrência, para poder fazer proteção para a gente que é consumidor, para a questão de privacidade e segurança. Ou seja, a gente precisa ter um olhar para isso. Por quê? Porque a não conformidade com essas regulamentações, elas podem resultar em penalidades muito severas para a sua empresa, que podem ser multas, você pode ter ações legais, você pode ser impedido de se utilizar determinada tecnologia, pode gerar um impacto significativo para a reputação da sua marca. Uma empresa, acho que a gente colocou o link dela também aqui para vocês, que eu li que faz muito isso, é a própria IBM, que publica um monte de guia, um monte de relatório, globalmente falando, tá? De relatório de conformidade regulatória e de práticas dela com a inteligência artificial. Isso está dentro até de um documento voltado para questões éticas, tá? Nesse uso. Por exemplo, na União Europeia, eles lançaram chama AI Act, tá? Tem link dessa regulamentação aqui para vocês, tá? AI Act. E quando eles aprovaram isso, esse AI Act, essa foi a primeira lei que era mais abrangente, assim, sobre inteligência artificial no mundo, tá? Então, quando a gente fala desse AI Act, o que ele compõe? Essa regulamentação, essa legislação, ela exige que as empresas na União Europeia, elas que estejam locadas, né, que tenham operação na União Europeia, elas sejam mais transparentes, lembra do cuidado da transparência? Elas sejam mais transparentes sobre como que elas desenvolvem os seus modelos de IA. E interessante, ela responsabiliza as empresas que utilizam sistemas de IA e que não são transparentes e que pode gerar risco e danos para quem for utilizar. Tá? Então, esse AI Act, ele quer trazer muito mais transparência na forma de utilização. Eu vou trazer de outros países, vocês vão ver que cada país prioriza uma coisa diferente, incluindo o Brasil. Eu acredito que no futuro eles vão tentar regulamentar isso de uma maneira mais única, sabe? Se bem que tem alguns aspectos políticos de poder econômico aí que talvez impeçam um pouco isso, mas isso é uma outra história. Olha só. Tem um outro tópico que eu lembro que tem da União Europeia, é que se tiver algum incidente grave, né, lembra das falhas dos problemas que a IA pode ter, esse AI Act, ele define, inclusive, como que a empresa precisa relatar incidentes que acontecem em termos de inteligência artificial. Gente, esse documento, ele regulamenta, inclusive, o consumo de energia que a IA tem. Então, a gente precisa estudar muito isso. Se você atua numa empresa que vende, por exemplo, na Europa e utiliza de inteligência artificial, a sua empresa ela tem que estar em conformidade com essa lei. E sabe o que eles definem lá? Se você abre a empresa hoje, você tem 1 ano após a entrada em vigor daquela inteligência da sua empresa ou da inteligência artificial, a Cláudia já tem uma empresa estabelecida. Beleza, começou a operar com inteligência artificial hoje, você tem até 1 ano para ficar em conformidade com essa legislação. E uma coisa que me chocou, tá? Eles criaram dentro dessa
Act, eles criaram um outro tema que eles estão trabalhando, tá? Para poder gerar as empresas que são detentoras dessas ferramentas, né, dessas tecnologias de inteligência artificial, elas terem que garantir uma compensação financeira para as pessoas que são prejudicadas pelo uso ou falhas, né, ou problemas com a tecnologia de inteligência artificial. Dei uma lida, esse link dá para vocês tomarem conhecimento dessa legislação, tá? Nesse Linktree que a gente vai disponibilizar para vocês agora no final. Já nos Estados Unidos, tem link também, então não vou falar todos os tópicos, estou pegando o que está surgindo, mas olha só, nos Estados Unidos eles têm uma coisa diferente. Enquanto a União Europeia, todos os países são regidos por uma legislação única, nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos você pode ter legislação e regulamentação de IA por estado. Então, por exemplo, a Califórnia, onde tem a concentração, né, do Vale do Silício e tudo mais, eu acho que era Califórnia, Flórida e algum outro estado, eles estão liderando, eles estão nessa corrida da regulamentação e eles estão liderando essa implementação dessas regulamentações lá. Para você ter uma ideia, na própria Califórnia, e eles estão certo, porque ali está concentrada as Big Techs e tudo mais, não só ali, né, mas ali tem bastante, eles estão liderando e existem leis já para esse ano aqui que exige que você, como uma empresa, você emita relatórios sobre os benefícios e os riscos das IAs generativas para a população. Imagina você fazer isso. E lembra da questão dessa transparência, né? E do quanto as empresas realmente estão sendo transparentes, a questão da privacidade dentro da inteligência artificial. Já na China, a China ela está regulamentando, só que ela está fazendo isso de uma maneira muito fragmentada. O olhar da China ela já não é por região, como é na Europa ou nos Estados Unidos, né, por estado. Ela vai por tipo, vai valer para a China inteira, mas ela vai pelo tipo de inteligência artificial. Então você está utilizando uma IA generativa? Beleza, então é determinada regulamentação. O seu modelo de IA é baseado em imagem, né, que pode dar questão de direitos autorais, por exemplo, ou mesmo com texto, vão criar livros utilizando inteligência artificial. Gente, a China, ela... Para essa questão de direitos autorais, ela criou uma coisa que eu achei bem legal. Ela é mais flexível, porque ela faz algumas análises. Que é a seguinte. Eles pressupõem o seguinte. Você escreveu um prompt para se criar uma imagem. Se nesse prompt que você escreveu, você não trouxe nenhuma referência de alguma imagem que já existe, a imagem que a inteligência artificial gerar, o direito autoral é seu. Porque não tem nenhum vínculo com nada que já foi criado. Agora, se na hora que você escreve o prompt, você referencia algo que já foi criado, você não tem os direitos autorais daquela criação. Tem até um caso onde a pessoa escreveu para se criar uma imagem similar ao Ultraman. A IA foi lá e criou algo muito parecido com o Ultraman. E a pessoa sofreu um processo de direitos autorais, porque ela começou a utilizar aquilo ali. E os que são detentores da imagem do Ultraman entraram com um processo exigindo direitos autorais e ganharam. Por quê? Porque no prompt estava referenciando a questão do Ultraman. Já no Brasil, o Brasil está com uma perspectiva muito mais olhando para riscos, tá? Riscos, o nível de riscos que os sistemas, as tecnologias de IA podem gerar. Só que ainda é um projeto de lei, tá? Tem esse projeto de lei aqui no link para vocês poderem dar uma lida. Esse projeto, ele adota essa abordagem que é muito mais voltada para riscos e eles classificam esses riscos para cada um dos tipos de sistemas de IA e colocam toda a legislação voltada para isso. Então, aqui no Brasil também, as empresas que são responsáveis por essas inteligências artificiais, elas também podem ser responsabilizadas. Tá? Então, só para vocês verem, eu sei que eu já me estendi bastante aqui no tempo da palestra, mas eu quis trazer para vocês verem que, primeiro, essa regulamentação, ela está em todo o mundo, mas cada um está vindo com uma perspectiva diferente e nós, como profissionais de CX, a gente precisa estar a par disso. Fora que é muito legal, assim, apesar de ter muita coisa técnica, é muito legal a gente poder estudar e ver essas outras frentes que existem voltadas para a inteligência artificial. Prepara o print agora para as últimas perguntas que você pode fazer na sua empresa para saber se eles estão a par de todas essas regulamentações e legislações que existem no mundo. Bom, pessoal, super obrigada por essa oportunidade. Eu sei que eu estendi um pouco do prazo, me empolguei aqui em contar muita coisa para vocês. Espero muito que nós, como profissionais de CX ou interessados em CX e em CS, a gente se debruce sobre esses cuidados para que a gente possa ajudar as nossas empresas a mitigar ou minimizar e até eliminar esses riscos
que a falta desses cuidados podem trazer. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com vocês novamente em mais uma edição do CSX Week. É sempre uma honra. Obrigada, gente. Muito sucesso. Tô na torcida sempre. Tchau.